cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast. Naquele episódio que a gente vai aprender um pouco mais e a gente vai discutir, inclusive, por que as empresas e as marcas ainda colocam que branding é algo para o longo prazo, que é algo intangível. E hoje a gente tem uma convidada super especial para falar sobre isso. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a encontrar sua essência, posicionamento, ou novo posicionamento, ou nova identidade. Se você acredita que esse é o momento que a sua empresa está vivendo, é só acessar galileonogueira.com/contato, coloca lá a sua mensagem, explica um pouco sobre o seu negócio, que a minha equipe vai entrar em contato com você e a gente vai propor e vai montar uma apresentação super legal para a sua empresa. Além disso, se você é um profissional que quer se capacitar, se aprofundar mais nos conhecimentos em branding, nessa jornada para se tornar um especialista, o BDP Imersão está com matrículas abertas. Aquele velho curso que vocês já conhecem, que formou mais de 750 alunos, com 9 horas de aula, ferramentas exclusivas de branding, 1 ano de acesso, certificado e aquele networking poderosíssimo de coordenadores, gerentes e diretores que estudam junto com a gente. Se esse é o seu momento, acesse galileonogueira.com/bdp, inscreva-se e lembre-se que as vagas são limitadas. Embora sejam online, são limitadas, porque o curso chama Branding de Perto. A ideia é que o professor esteja próximo dos seus alunos. Então, se a gente vai ter uma turma de 300 pessoas, eu não tenho como estar próximo de vocês. Então, por isso que a gente limita as vagas mesmo no online, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre branding é algo para o longo prazo. Estamos hoje aqui com Guta Tomaszkin, um dos nomes mais relevantes do mercado de branding brasileiro e do ecossistema de startups no Brasil. Fundou, atento às tendências e demandas de mercado, a Branding, uma agência de branding especializada em startups, e na sequência, em 2021, fundou a Purple Metrics, que é uma startup especializada em mensuração recorrente de branding. Tem uma base de clientes que inclui Conta Azul, Daqui, RD Station, e atraiu o fundo Astela e capturou $1,2 milhão. Seja muito bem-vindo, Guta Tomaszkin. Obrigada. Olá, cidadãos da Galileia. Eu sempre quis falar isso. Vou ter Galileia no meu passaporte. É isso, você vai ter carimbado, porque agora você pode acessar os conteúdos. Aliás, isso era um bom brinde pra você, né? Ele já está em produção. Ele já está em produção e eu tô contando um spoiler aqui, mas a gente vai ter um passaportezinho e os carimbos dos países vão ser coisas que as pessoas têm que fazer para ganhar os carimbos. Então a gente vai ter uma surpresinha aí logo menos. Boa, já chegamos pensando na ação de branding. É isso, já desenvolveu. Obrigado pela consultoria gratuita. Guta, vamos lá. A gente sempre se encontra em evento ou em rolês aleatoríssimos, né, para falar sobre. E a gente acaba falando sobre branding. Se bem que nos últimos carnavalescos a gente não falou nada, a gente só curtiu o som mesmo. O som foi. Mas a gente, quando tá em rolês profissionais, a gente sempre volta para uma discussão que é: branding é longo prazo. É o que a gente ainda escuta em pleno 2024, que branding é a construção de marca. Ela é algo para longo prazo, que a gente investe hoje só vai receber esse investimento daqui a 2, 3 anos, que no final das contas não tem um certo retorno, que isso é intangível. Por que você acha que ainda existe essa discussão? Por que você acha que as empresas ainda acreditam que branding é longo prazo, quando a gente está num cenário tão competitivo? Boa. Eu vou refrasear para é só longo prazo, né? E eu acho que esse é o problema. As pessoas, elas só veem o efeito de longo prazo, porque branding é longo prazo, né? E aí eu acho que tem vamos lá, branding em oposição à ativação de venda. Então vamos falar em português. A construção de marca versus você ativar a venda tem efeitos diferentes nas pessoas. A ativação de vendas não dura. Então você faz uma promoção, ou você compra ou você não compra, mas você não vai daqui a 3 meses comprar porque eu fiz uma promoção, um combo, um sei lá o que de ponto de venda, um anúncio de baixe agora e tal. Então a ativação de venda, ela expira. Então ela só funciona no curto prazo. E aí, como a gente, seres humanos binários, a gente fala, então esse é curto e esse é longo. E o efeito de branding, ele se deposita e ele vai se somando. E ele é meio invisível, que é o problema que a gente tenta, né, resolver. Ou tão chamado intangível. Intangível, que a gente endereça com o Purple, que na verdade as pessoas, elas não estão comprando tudo o tempo todo, né? Então, quantos cursos de branding você vai fazer ao longo da vida? Alguma hora você tá pensando em investir na sua carreira e se especializar, ou tá mudando para branding e tal, e aí você vai fazer o BDP. Mas talvez isso leve 2, 3 anos para você chegar no ponto. E aí, se eu vi um anúncio, ou uma ação, ou qualquer coisa do BDP, ou, né, que era inscrições abertas, e eu não tô no momento de investir na minha carreira, aquilo expirou. Então, ou ele vende muito efetivo, ou ele vai a 0. Curto prazo.
Mas se eu escuto o seu podcast toda semana, por um ano, em algum momento desse ano, chegou a hora de eu comprar, eu vou considerar comprar de você. Então, isso vai gerando uma tendência de crescimento com o tempo. E isso fica muito nítido. Porque se eu cortar todos os meus investimentos, eu continuo vendendo, sabe? Então, você começa a sentir que a marca anda sozinha. Né? Que você compraria aquilo, você entende que aquilo tem valor, porque as pessoas já estão dispostas a comprar, porque aquilo gerou uma tendência ao longo do tempo. Então, quase que como que vende por inércia por causa de tudo que você fez no passado. Então, a gente fica com essa sensação de que é longo prazo. Só que se, por acaso, a pessoa recebeu o link do podcast de um amigo e ela tá no momento de investir em carreira, mesmo que você não... sei lá, e ela só sabe que você dá um curso e você não ativou essa venda, vai vender a ação de branding. Porque ela tá no momento de compra, sabe? Então, ele funciona no curto com menos efeito, porque você não tá gerando intensidade, gatilhos e intensidade. Você pode casar, como você fez aqui, só te usando de exemplo. Mas no longo prazo ele é muito mais visível. E no curto ele é invisível. Porque eu sei lá se foi isso, se foi sei lá o quê, se foi o amigo que indicou, é muito pulverizado. Então, como eu não tenho um efeito imediato, o objetivo da ação de branding não é a pessoa tomar uma ação, o cliente, o potencial cliente. Eu fiz um negócio que não foi feito para vender, foi feito para convencer da venda. Aí eu falo, nossa, não vendeu. Sim, você não fez para vender. Então, eu não tenho causa e efeito direta. Eu vejo o efeito no longo prazo. Aí as pessoas ficam com essa sensação de que é só longo prazo. E o ponto aqui que você trouxe um exemplo muito bom. O BDP é um exemplo disso mesmo. Eu tenho alunos de 2023 que começaram a me seguir em 2020. Então, eles passaram 3 anos me acompanhando todo o conteúdo para em 2023 falar, agora é a hora de eu estudar. Sim. Eles foram impactados por conteúdo ao longo dos últimos 3 anos. Exato. Seja por e-mail, seja por post, seja em stories, seja em podcast. Ele estava ali. Em alguns momentos, ele tinha uma ativação de vendas do meu lado, que é turma aberta, turma fechada, matrícula aberta, matrícula fechada ao longo de 3 anos. Mas só no 3º ano a pessoa falou, agora é o meu momento. E naquela vez em que ela veio, por exemplo, se matriculou 3 anos depois, não quer dizer que eu gastei dinheiro para ativar essa pessoa. Porque ela já estava basicamente construída. Ela simplesmente esperou abrir a turma e ela se matriculou. Eu não precisei ficar fazendo um monte de anúncio, eu não precisei ficar convencendo ela a fazer o curso, porque ela já sabia o que ela ia encontrar. Exato. E aí eu acho que essas empresas, no final, elas entendem que talvez esse processo ele leve bastante tempo. Talvez possa levar 6 meses, possa levar 1 ano, como é o meu caso, leva 1 ano, talvez para a pessoa tomar uma decisão de um curso. E aí, como ela tá esperando o retorno no curto prazo, ela tá o tempo inteiro falando, esse dinheiro aqui para longo, eu vou perder esse dinheiro, né? Esse dinheiro eu não vou ver, eu não vou ter retorno agora, eu preciso mostrar o resultado final desse mês. Quando, na verdade, é um casamento entre as duas coisas, essa ativação de vendas e justamente essa construção de marca em longo prazo. E é por isso que depois a gente começa a ver as marcas que tem que ficar dando desconto o tempo inteiro. Total, porque você viciou num formato que você não construiu nada. Então, se você começa 1 ano construindo essa tendência de crescimento, quando você ativa a venda é bem mais eficiente. Me lembro até de falar de alguns cases que eu vi recente. Agora, quando você só ativa a venda, aí você começou a comunicar agora, você tá falando só com a galera que agora, aí você vai levar 1 ano para você começar a ver se o seu ciclo for de 1 ano, né, de marca. E aí você fica dependente de investir e ativar a venda durante a construção da marca. Então, se você não botar nada em construção de marca no início, é muito esforço depois, né? Fora que você tá fazendo performance sem e o que eu mais orientação. E o que eu mais questiono o cliente quando a gente conversa sobre essas estratégias de médio, curto e longo é que, para mim, branding tem um papel que é construir em você a justificativa para pagar o que eu tô pedindo. Exato. Então, se em algum momento você conheceu minha marca hoje e eu já tô te pedindo R$3.000 para estudar comigo, você vai falar, cara, não. Eu acabei de te conhecer, eu acabei de ver um anúncio de preço. Acabei de ver um anúncio aqui que tem 9 horas de aula. Eu só tô julgando preço, você só me falou preço sobre você, né? A única informação que eu tenho para te avaliar é essa. Exatamente. Então, se eu olho e eu sou impactado apenas pelo preço, a minha única tomada de decisão é baseada em comparar com o meu concorrente, ver se as pessoas entregam funcionalmente a mesma coisa, do tipo, são 9 horas de aula, deixa eu ver quem mais tem cursos de 9 horas. Mas o da Ana Couto é 2.000, talvez valha a pena fazer o dela. E o julgamento ele vai estar aqui, né? Então, quando a gente vai fazendo essa construção, que você vai dando justificativa e vai depositando, eu acho que essa é uma palavra muito boa, você vai depositando mais uma moedinha ali na cabeça do consumidor, a ponto dele entender e falar, cara, eu vou comprar agora, que é o meu momento, mas ao mesmo tempo vale o que eles estão me pedindo. E você ainda deu um exemplo,
como se as duas marcas não tivessem construídas, né? Mas vamos supor que da Ana Couto, só porque você deu de exemplo, tá no mercado há, sei lá, 35 anos, sei lá o quê, fez um monte de rebranding disso, daquilo. Então, às vezes, se você tá só no preço, você ainda assim tá concorrendo, você tem que desbancar uma outra marca. É injusto. É injusto e no final vai ser só um sacrifício da minha margem. Porque para eu tirar as pessoas de uma escolha da Ana Couto de 30 anos, profissional mega respeitada, para que elas venham fazer curso comigo, que tem 14, eu minimamente vou ter que falar, vou ter que dar 50% de desconto para arrancar essa pessoa pelo preço. Ela não vai sair. Se as pessoas fossem só racionais. Exatamente, mas o ponto é que elas têm um conjunto de fatores para essa decisão, né? Agora, deixa eu falar uma coisa só para desmistificar o negócio de margem. Eu falei isso ontem, eu tava num papo com o Renato Winning, que é diretor global da Natura. E aí, ele me convidou lá, e tinha umas 30 pessoas, e aí alguém falou, mas eu sou B2B, consultoria de negócios, e eu não consigo convencer meu chefe a investir em branding. Eu falei, cara, consultoria de negócios é a parada mais intangível. Você está comprando o potencial de uma empresa entregar uma estratégia, né? Como que essa pessoa não acha que é tangível? E aí eu falei um ponto que eu odeio aquele slide do café. Sabe aquele slide do café? Aquele é um desserviço. Que é tipo, a gente pode falar mal desse slide. O grão, É o café do Starbucks e o café sem marca. Sim. Aí é tipo 50 centavos e R$5. Porque o Starbucks tem marca. E esse slide, que ele tá em todos os lugares, inclusive nas faculdades de ADM, então o presidente da empresa estudou esse slide da faculdade. Qual é a mensagem dele? É o seguinte, se você construir marca, você está entregando o mesmo produto 100 vezes mais caro, né? Como se você estivesse enganando os consumidores, né? Assim, você tá pegando... Se você investir em branding, é o seguinte, você vai pegar o mesmo produto que o seu concorrente tem, que é uma commodity, porque é café, e aí você vai cobrar 100 vezes mais, porque você vai florear aqui um discurso para criar um monte de associação que não, sabe, é só para de percepção, né? Do tipo, um café gringo que as celebridades tomam e etc, que tá nos filmes. Você vai investir em percepção para enganar as pessoas a pagarem mais caro por um produto que tem o mesmo... É isso que esse slide quer dizer. Isso é mentira, não é isso branding. Branding é você criar a expectativa certa nas pessoas, é você explicar como se a diferença do Starbucks pro café sem marca fosse só essa. Tipo, o grão é melhor. Tem o grão, tem a experiência, tem o espaço, tem o sei lá o quê. Então, assim, você captura todo o que aquela empresa representa e traduz isso em uma expectativa para a pessoa ter a expectativa certa na hora de comprar. E talvez você seja o café dos 50 centavos. E a tua proposta de valor é que é rápido. Você bebe em pé, você passou ali e foi. E você bebe 4 cafés por dia, ao invés de beber um só. Então, achar que marca é um investimento em margem só, também eu acho que é um problema para o investimento, sabe? Porque hoje a gente vive no mundo da tecnologia em que tudo é democratizar, facilitar. E aí você fala assim, eu não preciso, criar um negócio em torno do consumo do meu produto que é igual. Ou então meu produto já é melhor, ele não é commodity que eu preciso diferenciar por marca. Então, eu acho que esse slide é um problema. Ele é comumente utilizado justamente nesse enquadramento, né? De que o produto é igual, só muda o logo. Com logo e um sem logo. E tem um contexto por trás, né? Mas eu vejo, assim, quando eu converso com as marcas que a gente atende lá na Galileu Branding também, que essa discussão, primeiro que a gente ainda tem um problema técnico anterior, que é achar que branding é a identidade visual. Esse é um problema ainda crônico, que as pessoas acham que o branding é a embalagem, branding é um motion design lá. Podia botar o link, né, para um conteúdo que a gente desmistifica isso e pronto, sabe? Gente, vai ler aqui primeiro. Na hora que você contrata, assiste esse vídeo aqui. Escuta esse podcast falando que branding não é a identidade visual. Então a gente tem um problema técnico ainda, né? Eu trouxe aqui a Carla, que também tem uma consultoria de branding, só que para as marcas de beleza, a Carla Notra, do No Trabalho. Tá. E ela também trouxe esse aspecto das lideranças. A gente tem lideranças muito antigas ainda no corpo de marketing das empresas. A gente tem tem uma galera jurássica, meio dinossauro, e a galera presidência também, que tá ali, que nunca viu falar sobre branding, não estuda muito sobre aquilo. E a gente tá tendo as gerações novas que estão substituindo esses cargos, que de fato estão trazendo um pouco mais de vivência de branding na prática. Mas sabe o que é engraçado? Eu entendo a mentalidade antiga que você tá falando. Só que eu também tenho a sensação que a galera experiente acredita em marca.
Porque eles já viram o efeito. E CEO experiente, cara, assim, experiente coroa mesmo, eles valorizam muito marca. Não sei se eu tenho viés de as pessoas que eu interajo já por si só valorizam marca, sabe? Mas eu também acho que às vezes vem essa galera que se formou em engenharia querendo, tipo, hackear como é que eu faço para gerar ansiedade, gerar venda, falando, eu não preciso de marca, eu não preciso sei lá o quê. É descobrir qual é a melhor frase e aí eu vou vender mais. Eu acho que às vezes essa galera nova também menospreza, sabe? Também tem. É que eu acho que a gente tem... Eu já contei num episódio aqui, quando a gente trouxe o pessoal da SoftBank. O Eduardo? O Eduardo Vieira, da SoftBank. O que acontece, né? A gente viu um movimento de mercado de pressão dos VCs para que a marca tenha valor. Então, na hora que você vai comprar a Papometrics, eu vou avaliar o potencial do produto, mas eu vou avaliar o potencial de marca também para valorar a empresa como um todo. Eu não tô só valorando o sistema que vocês usam e ponto. Eu tô olhando reputação, credibilidade, base de cliente, tô olhando tudo aquilo. Então, quando a gente fala de startup, em teoria, o mercado se movimentou para evoluir do tipo, olha, investe em marca também, porque a gente vai avaliar a sua empresa talvez em 1, 2, 3 milhões a mais, justamente porque você construiu uma marca sólida. Você tem um VC ali avaliando o peso de uma marca. Um fundo de investimento de risco, né? Um fundo de investimento de risco, enfim, você tem uma galera ali. E aí, você tem uma outra coisa também, que é a galera mais jurássica, olhando, né, usando o termo jurássico aqui, assim, tradicional, e eu não estou entrando aqui no etarismo, não é em questão de idade, uma de mentalidade mesmo. É uma galera que entende que a marca tem valor, pelo menos na minha visão, mas ela só vai se preocupar com isso quando tiver uma crise de imagem. É um luxo. É uma crise de imagem. Aí a gente precisa se preocupar. Ai, caiu um avião. Aí a gente precisa se preocupar. Ai, vazou o petróleo. Aí a gente precisa se preocupar. Porque todo o resto da marca, ela circula sozinha ali. É como se... assim, nunca vai ser a prioridade, né? Ou não é uma coisa... Eu acho que tem uma mentalidade, que é essa mentalidade do projeto. Porque você vê, os cursos de branding... Até pouquíssimo tempo atrás, era como é que você faz um projeto de branding. Não é como é que você gere uma marca. Tipo, como é que é o dia a dia de uma pessoa de branding? Isso não é estruturado no mercado. Não é padrão. Cada empresa que eu converso, pergunto o que você faz, a pessoa me fala uma coisa diferente. Então, a gente ainda está desenvolvendo essa habilidade de o que faz uma marca, uma gestão de marca, que é branding, a gestão de marca, no dia a dia de uma empresa. E aí, se você é aquele negócio que eu discuto uma vez a cada 5 anos para definir a palavra do meu propósito, se é humanizar, ou se é democratizar, ou se é sei lá o quê, os vínculos e as relações sei lá, essas coisas. E aí, depois isso acaba, eu interrompo. Tipo, isso não é uma coisa recorrente, sabe? Porque também não é na estrutura corporativa. Não era. Uma coisa... O cargo mais difícil de contratar hoje é branding, né? Tá todo mundo em pânico. Sim. Aliás... Fica a dica. Aliás, estudem BDP e se formem em branding. E isso é um ponto que, assim, hoje a gente tem uma turma que é o BDP Especialização, que é a galera que já tem mais experiência, que tá comigo por 3 meses. Então, peraí, você tem 2 cursos? Eu tenho 3. 3, tá. O Introdução, pra quem não sabe nada. O Imersão, pra quem quer aprofundar o conhecimento. E Especialização, pra quem quer se tornar um expert de fato. Tá. O Especialização, os alunos ficam comigo durante 3 meses, tendo aula toda semana durante 3 meses. Tá. Essa especialização é só sobre execução e dia a dia de marca. Tá, irado. Então, tipo, Amei. como montar o orçamento, como montar a KPI métrica, como definir um plano tático de execução, como montar a equipe, que é uma das coisas que, tipo, muita gente fica assim, tá, eu vou montar a área de branding. Quem que tem que estar lá? Eu vou trazer social media pra área de branding? É isso, o orgânico tá comigo, não tá... E Instagram e TikTok, é de quem? É uma discussão. E como você falou, cada empresa tem um formato. Sim. Né? Então, nas empresas que eu trabalhei e gerenciei equipe, branding, ele era quase um marketing na história. Mas, por exemplo, branding ficava com conteúdo, rede social e ficava com relações públicas. Era você tinha branding assim mesmo, cuidando da marca como toda a essência. Aí tinha social, relações públicas e conteúdo. Já em outras empresas, conteúdo tá dentro de social, que tá embaixo de produto. Sei lá, cada empresa tem uma bagunça. Só que aqui eu quero entrar num outro aspecto. Então, beleza, entendemos que... Mas o básico você ensina o quê? O básico eu ensino, tipo, o que é awareness. Tá. O que é consideração, o que é um funil de marca. Tipo assim, eu não sei nada que estamos interessados por branding.
Exato. Aí é isso. E Exato. o intermediário é... O intermediário entra num detalhe muito maior. O que é uma plataforma de marca, o que é um propósito de marca, como se define um posicionamento, como se define uma estratégia de comunicação, que mensagens de marca você tem que ter, Entendi. como mensura, o que é um brand lift. Legal. Você entra um pouquinho mais. Tá bom. O especialização é o hardcore do dia a dia. Tipo assim, dia a como dia. montar um plano tático. Tipo, eu quero ir pro time de branding real, assim, de uma parada de alta performance. Exato. Irado. Que eu acho que é isso que, assim, dentro das plataformas de educação. Isso cobre, Eu não via. Eu sempre vi isso até a cobre parte de o plataforma. Assim, você aprende a criar a plataforma da marca. Mas depois da execução, ninguém fala. A gente na Brandim fez um de posicionamento, que foi muito sucesso. Como é que cria um posicionamento? Eu acho que até, não sei se eles liberam... Eu sei que eles liberam o link, assim, sabe? Tipo, mas tem muito lugar para cobrir ainda, né? De educação. Tem, e principalmente eu acho que tem um lado aqui também que a gente vai fazer a meia-culpa, que realmente o branding, ele não, no Brasil pelo menos, ele não tem essa disciplina de ser uma área estruturada, de fato. É no mundo, cara. Mas assim, lá fora você tem o Aker, por exemplo, que fala de branding desde 1980, mas sabe? Então, mas cara, eu fui há um ano atrás, eu tava em São Francisco. E aí eu falei, vou aproveitar que eu tô aqui no São Francisco, Vale do Silício. Porque quando você fala fevereiro, São Francisco, a galera fala Minas. Não, Califórnia. Eu falei, vou aproveitar para conversar com uma galera. E fui falar com a head de branding do Pinterest. Fui falar com um super grupo de educação, com uma super seguradora. Marcas que não estão no Brasil, mas são empresas grandes. E fui falando com as pessoas de branding, marketing e performance. Eu falei com o CMO do Slack e da Zendesk. Enfim, a gente tá igual a eles. Tá todo mundo tá tentando igual. O Brasil construir. é muito forte de marketing. A gente, tá no nível do avançado do mundo, assim, sabe? O nível criativo, o mais criativo. Bom, a publicidade brasileira... Isso. Essa bagunça aqui o mais avançado. Generalizado. Sim. Nas empresas que eu passei, por exemplo, uma Oracle da vida, ela tinha uma estrutura muito sólida. O que eu acho que muda é que a consciência dos... Então, assim, você fala Aker, as faculdades de administração e gestão ensinam marca e a importância de marca. Lá. Que aqui não. Uhum. Então, aqui, CEOs, CFOs, COOs, né, diretores financeiros e tal, eles olham para branding como uma área de custo. E custo eu tô sempre tentando cortar. E não como uma área de resultado, que é o que eu preciso investir. Então, e lá eu acho que eles entendem como uma área que traz resultado. Talvez seja essa a mentalidade. Então, você não tem um CEO falando, isso aí, dá para cortar? Sei lá o quê? Sabe? Talvez seja essa a diferença. Sim. Não, sem dúvida, sim. Na Oracle, a gente tinha uma definição muito clara sobre o que era o papel do time global de branding e o time local de América Latina. Na Philips também existia uma discussão super estabelecida, assim. Eu lembro que a Philips foi a minha primeira multinacional quando eu cheguei em São Paulo. O guide de marca tinha, 150 páginas. E a gente tinha calls semanais para ajustar junto com o time da Europa exatamente o que poderia vir para o Brasil e como deveria vir. E assim, a gente tinha peças que precisavam ser aprovadas, tinha um sistema de aprovação de peças, assim, tinha todo um cuidado. Hoje tem a Deskify, que não tinha naquela época no Brasil, né? Sim. Não, o Deskify, inclusive, quem tá ouvindo aqui o podcast sabe que eu sou embaixador da marca desde 2023, a gente renovou para 2024. E eu sou embaixadora de espírito, eu gosto deles. Muito bom. E é um sistema que não só você administra, você faz a gestão dos seus ativos de marca, como também você tem as solicitações de criação, aprovação de peça, derivação de template para mandar para franquia, filiais, etc. Enfim, é uma plataforma super completa. É legal ver que a tecnologia está chegando nisso, né? Sim, ela está ajudando nesse processo. Mas o que a gente vê mesmo, assim, quando eu acho que você trouxe um ponto muito bom. Dentro dos cursos de empreendedorismo, por exemplo, não existe uma disciplina de branding. Você tem lá gestão, caixa, fluxo, giro, aí quando você... A administração tem assim, tipo, criação da proposta de valor. É o máximo de marca que você chega próximo, assim. E eu até que tenho conversado com o pessoal do G4 Educação para incluir o módulo de branding dentro do sistema de formação de gestores estratégicos. Que eu falei, cara, como que você forma todo mundo para entender? Administração, finanças, gestão de pessoas, talentos, RH, e não tem minimamente marca ali naquele gestor. Então a gente tem um lado de educação empreendedora forte também, que contribui para a desvalorização, na realidade, né? Não ter a aula e não ser ensinado faz com que a gente não consiga ter. Para mim, o maior problema, e por isso que eu saí da Brandim, que era uma empresa estruturada, né, para fundar um outro negócio que é incerto e tal, é porque eu acho que o grande problema não é que não traz resultado, é que é muito difícil de enxergar, porque é um resultado muito pulverizado. É isso, a pessoa tá 1 ano de podcast. Aí você vai fazer a conta o quê? Quantos podcasts ela ouviu? Não tem cookie, não tem UTM que resista ao tempo, sabe? Então você não sabe. É difícil você atribuir a uma ação, porque não é de resposta imediata.
Então, acho que essa dificuldade de visualizar esse emaranhado de pontos de contato que acontece até a pessoa comprar ao longo da vida inteira dela é o que faz com que você fale, tá, mas eu deveria estar fazendo podcast com o dobro da frequência? Você não tem dado para responder essa pergunta hoje, sabe? Ou eu poderia estar fazendo com metade do esforço? Ia dar na mesma? E se podcast funciona, eu deveria vídeo? Porque o estúdio é mais caro com vídeo. Sabe? Esse tipo de coisa, ele é baseado em nada. Hoje em dia, em conhecimento empírico, experiência, Sim. né? Que quando você... Aí eu vou ter que entrar aqui num ponto também da gente conversar e debater, porque eu acredito que essa visão... Óbvio, a gente quer mensurar tudo, né? Mas a gente pega uma visão de uma outra área e quer trazer pra cá. Total. Então a gente Concordo. a gente quer olhar pra growth e falar assim: no growth eu sei que o clique no canto esquerdo, na hora que a criança tá olhando pra baixo na foto, gerou mais clique do que a criança olhando pra cima. E a gente quer trazer a mesma mentalidade pra cá. Exato. Né? E eu acho que em outras disciplinas, a gente aprendeu a respeitá-las. Então, eu falei isso numa palestra uma vez. Quando eu aprendo o conceito de NPS... Perfeito, eu sabia que você ia falar esse exemplo. Todo mundo fala, não, beleza, a nota 8 é neutra, 9 e 10, não sei o quê, detratores, promotores... Eu não fico comparando a taxa de abertura do meu marketing com o NPS, e se eles têm a ver. Eu não fico com a banana com maçã ali, né? Então, o brand tem as suas próprias métricas nesse aspecto, em que, sim, a gente tem pesquisa hoje que dá pra gente ter o máximo de coisas mapeadas. Então, a gente ainda não tem um modelo. A gente tem o Marketing Mix Modeling, por exemplo, que ele atribui exatamente aos meios que você... A canal. Então, assim, coloca mais dinheiro em TV, porque TV tem X interações com você e você vai ter uma conversão maior e aumenta a intenção de compra em X% quando você diminui o investimento em rádio. Você consegue ainda fazer esse Mix Modeling ali. É um modelo muito complexo, ele é caro. Exige muito investimento em comunicação para que você faça, de fato, um cruzamento estatístico para ter uma relevância no resultado. Mas quem tem hoje usa, se dá muito bem. Quando a gente faz pesquisa de mercado, de fato, quando a gente pega um instituto e quer entender todo o dossiê de marca, você já tem drivers de categoria. Você consegue entender o que uma coisa... É isso, tipo, você entende que uma coisa puxa na outra, que puxa na outra. Perfeito. Qual que é o problema? A gente tem métricas, elas não são tanto da recorrência da gestão do dia a dia. Né? Então, você tem aí você roda pesquisa a cada tanto e tal. E aí, você tenta encaixar o quadrado na estrelinha ali do jogo de criança, sabe? Então, você fala assim, peraí, mas isso aqui que também é marketing, eu sei o ROI. Eu acho que tecnicamente, talvez, eu queimo a língua, mas eu acho que tecnicamente não é para você medir ROI, porque você não quer atribuir aquela ação. Mas se você tá mapeando todos os canais o tempo todo, talvez você entenda como as coisas se conectam. Tipo, eu faço um podcast... Quando eu dou um boom em podcast, sei lá, eu posso marcar... No Purple, o produto que a gente está lançando agora, você pode jogar todos os dados para cá, todas as variáveis, não só dinheiro. Que a mídia é só dinheiro, né? Eu posso botar aparições em podcast, sei lá. E aí eu entendo que quando eu faço podcast, eu tenho um aumento em acesso a blog, com um lag de tantas semanas e um boom de seguidor em LinkedIn. E que isso depois vira uma levantada de mão, sabe? Sim. Então, a gente chama isso de FBI, porque a gente está seguindo o caminho do... Muito bom. O nome do produto internamente é apelidado de FBI. Então, acho que a gente tem que aprender quais são essas métricas do dia a dia. Porque awareness, né? Quantas pessoas conhecem a minha marca é importante. Mas eu não consigo mover isso tão rápido. Então, eu não tenho resposta das coisas que eu estou fazendo. Todo o meu agregado de branding leva ao meu awareness. E aí, o dia a dia de marketing é você ir otimizando essas coisas, e teste e tal. E aí, eu não tenho ferramenta que eu consigo trazer uma mentalidade de teste. Eu tô totalmente no escuro. Então, a galera tá tentando usar modelos de outras áreas que não... A gente sabe que não funciona. Eu acho que quando a gente acender a luz, a gente fala, é outro bicho. Tipo... Que tem as suas próprias métricas, que tem a sua maneira de fazer. Aqui eu acho que assim... Quando a gente está olhando para o todo, né? Tem uma complexidade aqui, que é uma complexidade humana da história, que é como que a gente constrói confiança? Perfeito. Então, confiança na vida, né? Eu não estou dizendo em produto e marca. Confiança na vida. Ninguém tem um estudo que fala que são necessários 3 apertos de mão, 2 conversas, 5 jantares e 4... para que de fato se construa uma confiança. Sim. Então, como o branding está olhando para esse campo, onde você tem um processo que é neurológico, humano,
cerebral, emocional que está se criando, a gente está tentando metrificar uma coisa que ainda não é metrificável. Tanto que na vida real, a gente não tem um estudo que mostra quantos toques você precisa para ter uma confiança em alguém. Total. Né? Você tem alguns estudos que, em 3 segundos você forma a imagem de alguém pela forma como ela se veste. Beleza, você tem esse estudo falando. Mas o que levou ela a formar aquela imagem com o banco de dados que ela tem, o repertório que ela tem? Você não tem um caminho a ser desenhado. No início do Purple, a gente entrava nessa brisa. Se a gente fosse medir o processo de 2 pessoas se apaixonarem. Porque é isso, né? Você vai acompanhando os seus amigos, você fala, e aí, amigo? Aí você fala, a gente saiu junto ontem. E foi legal. E, nossa, isso aqui. E aí, de repente, sabe? Tipo, quais são os indícios, sabe? Tipo, mas tem umas coisas que são meio proxy, né? Então, outro dia no almoço, a gente tava brincando assim, não, quarto date já dá pra pedir a pizza com cebola. Sim. Então, chegou no quarto date, interessante. Sabe, eu acho que talvez a gente consiga... Tem alguns análises macro, assim, né? Uma proxy, assim. Tem algumas coisas, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, mensagem, atributo, a força, a associação de um atributo. Aqui você também já tem um proxy muito bom quando você olha, né, na pesquisa como um todo. Determinados 4 atributos são muito importantes para o consumidor. Tem um peso muito grande para a compra e aquela marca não está performando ali. Porque ela não está entregando ou ela não está comunicando direito. Exato. Só de melhorar isso, você já tem um grande indício que você pode ter uma performance melhor. Só que qual que é o problema? Você não sabe se o que está fazendo, né? Você fala, beleza. O qualitativo que leva à estratégia, eu acho que a gente está bem resolvido no mercado. Sim. Então, tá bom. Eu descobri que o que leva as pessoas a comprarem sei lá o quê é tal coisa. Tá bom, as pessoas tomam refrigerante porque ele dá energia. Ok. Aí eu vou começar a comunicar energia. Aí eu vou patrocinar um campeonato de skate ou eu vou para uma balada, uma rave de sei lá quantas horas. São 2 formas completamente diferentes de falar de energia. Tá bom. Eu vou para o campeonato de skate. Mas não adianta você fazer um campeonato de skate. Você tem que abraçar o território do skate. Sem ter certeza, né? E aí você patrocinou o campeonato, como é que você vai saber se as pessoas estão associando a sua marca mais à energia? Ou à prova do BBB, que a pessoa tem que ficar acordada mais tempo. Esse feedback, ele não existe. Ele não existe diário. Hoje. Não, mas você consegue fazer um feedback de uma ação, vai rodando uma pesquisa. Você consegue fazer. A gente consegue rodar uma prova e entender se construir algum atributo ou não. Você consegue entender isso. Só que essa prova sozinha não vai construir 40 pontos de atributo. Porque você assistiu uma prova só. Exato. Né? Então, assim, eu vejo que o quantitativo a gente tem também grandes indícios. Só que eu acho que a gente está discutindo aqui, nosso papo de bar avançado. Mas quando eu volto, muitas casas, Guta, a boa parte das empresas que eu converso, por exemplo, não sabem nem a sua proposta de valor. Elas não sabem nem que mensagem elas têm que dizer. Elas não sabem nem o que de fato importa para o consumidor, para ele comunicar. Então, eu já conversei com algumas marcas, já atendi algumas marcas que falavam A e o consumidor queria ouvir B. Que é a coisa mais básica. Que é aquela coisa assim, tipo, eu quero tomar o energético para me sentir energia. Aí você vai olhar a comunicação, ele tá falando que o sabor é delicioso. E você fala, mas ele vai me dar energia ou ele tem um sabor bom? Ou então, a pessoa tá falando energia, o produto não dá energia. Ou o produto não dá energia. E a gente ainda tá nesse lugar. Então, eu entendo que a gente quer chegar num ponto em que a gente vai mensurar as 200 interações que o cliente tem por dia com a marca e a gente vai conseguir atribuir pontos para falar, olha, quanto mais podcast ele ouve, mais propenso ele tá para converter, quanto menos... Que em mídia a gente já tem um pouco disso, né? Tem um estudo da Meta que saiu recente, que se você tiver uma frequência 2 ou mais, você aumenta em até 95% a intenção de compra. 2 ou mais por semana. Claro, é a Meta que fez o estudo, né? Então ela quer que você... Essa era a minha Exato, ela quer que você invista mais dinheiro. Mas quando a gente olha também pra frequência... Mas faz sentido. Faz sentido de 2 a 3 frequência semanal. Ela, mesmo sendo meta ou não meta, faz isso o sentido, ideal. Então a gente ainda quer mensurar tudo isso e tudo mais, mas a gente tem um caminho anterior ainda, que é de fato ajudar a marca a entender o que o consumidor quer, o que sua marca oferece e o que ela é diferente de todo mundo. A gente tá aqui ainda. Por isso que eu faço TikTok. Tipo, é que assim, eu tô como produto, solução, assim, meu foco é nas 100, 500 empresas que já talvez tenham isso estruturado. E no TikTok, e aqui você que faz curso e tal, e talvez em consultoria você consegue dar atenção para os 2 lados, né? Porque eu sei que você fez marcas grandes, mas você também consegue atender alguém ainda mais inicial. Com uma preocupação de educar o mercado, né? Eu acho que são endereçadas de jeito diferente.
Mas eu acho que vale, será que a gente aproveita para contar pra galera como que branding traz resultado? Assim, acho que é um... Podemos contar. Acho que é um serviço, né? Já que, eu acho que assim, o que é... A marca, ela cria a disponibilidade mental, né? A pessoa repara na tua empresa, ela sabe que você existe, ela te vê no meio do barulho que é o mundo. Ela fala assim, isso aqui endereça essa necessidade. E isso fica na memória da pessoa, que é um espaço super concorrido, né? Você ficar na cabeça de alguém. E tem a vantagem que as pessoas compram mais rápido. Então, a gente empiricamente sabe isso. Sei lá, você entrou no supermercado num país que você nunca foi, você fica completamente perdido, né? Qual marca? Mas tem estudos que mostram, por exemplo, já fizeram nos Estados Unidos, na Austrália. Se eu boto a galera e falo, compra um suco de laranja. Nenhuma marca existe, tudo a gente inventou aqui. Eles levam o dobro do tempo do que quando são marcas conhecidas. Então, você acelera esse tempo. O consumidor fala assim, essa marca eu já sei, e ele age. Então, ele responde muito mais rápido a uma ativação de venda, a uma mídia de performance, alguma coisa desse tipo. Como que você constrói isso na cabeça da pessoa? Primeiro, você tem que ser muito reconhecível. Então, eu tenho que olhar para você e falar, esse é Galileu, olha ele de laranja, sabe? Né? Então, assim, exato. Cor é um elemento que é super, né? Então, você ser muito distintivo. Você tem um negócio que é a sua cara. E aí é diferente de diferenciado. Então, diferenciado, se eu entrar na justiça, eu vou perder. Eu fiz um curso e o Galileu também fez um curso. O juiz vai falar, gata, mas é do mercado, sabe? Sim, todos podem. Mas se eu falar assim, cara, o Galileu tá se vestindo de roxo, ele tá tentando se passar por mim, eu vou ganhar na justiça. Isso é distintivo. Sim. Então, marca é uma coisa que você faz, que é muito a sua cara. E aí, o jeito disso ficar na memória das pessoas é contando histórias. Porque a gente grava na memória coisas muito mais emocionais. O nosso lado direito do cérebro, ele grava. Pode ser medo, pode ser humor, pode ser emoção, pode ser vínculo, um festival de música, uma prova de BBB. Tem coisas que têm mais potencial de vínculo. E fica mais na memória. Então, eu pego uma coisa que é muito a sua cara e faço isso ficar na cabeça da pessoa para que eu possa ativar essa venda depois. Então, frequência de comunicar uma coisa que é muito a sua cara. E para ser muito a sua cara, ela tem que representar quem você é como empresa, como produto, ser diferente dos outros e ser relevante para as pessoas, né? Porque senão elas não vão se importar. É assim que branding traz resultado. Sim. Então, é por isso que você precisa de uma proposta de valor, sabe? Isso, minimamente. É o básico que você precisa, no final das contas. E é curioso, porque tem um fenômeno que mesmo as empresas que não têm nada disso, às vezes elas têm 15 anos de mercado. Exato. E não é que elas não tenham isso, elas simplesmente não organizaram Exato. isso. Isso tá acontecendo, ela tá lá fazendo embalagem colorida diferente e tal, ela não tá se diferenciando. E as pessoas reconhecem, se esforçam pra comprar. Mas imagina se elas tivessem. Exato. Né? Intencionalmente. Intencionalmente. Se elas organizassem essa facilidade de comprar você, de entender o seu portfólio, de entender por que você é diferente. E ao invés de você gastar energia falando de qualquer outra coisa que o consumidor não se importe, você falar exatamente as mensagens certas. E além de não se importar, é isso, a frequência de 2, 3 vezes. Legal. Só que pra frequência funcionar, eu tenho que saber que é você. Porque se você falou comigo 2, 3 vezes, cada vez de um jeito, e eu não associei a você, é como se você não tivesse falado nenhuma. Só a uma que eu associei a você. O grande panfleto que eu recebi na rua, que eu não sei quem que me deu. Não sei quem me deu, né? Eu não Sim. sei onde eu tô. Então, é por isso que é importante se organizar. E aí, a plataforma da marca é só um jeito estruturado e metodológico de você falar assim, vamos definir o que é essa ideia única, que é a sua cara? De um jeito estratégico e tal. E depois vamos traduzir isso visualmente, vamos se comprometer com isso. Porque aí cada vez, e não tô falando de mídia não, cada vez que você interage com a pessoa, você pode somar a essa percepção de que você é você ou não somar. Então, se você soma, você está construindo e você está acelerando o tempo dela de tomada de decisão e você está aumentando as chances dela reagir bem a uma ativação de compra. Então, você, na verdade, está aumentando o resultado da tua performance. Se você faz isso de forma consistente, quer queira ou não, então você tem marcas que fizeram isso meio sem querer, tipo a Monday. É um software que fala, a gente não investe em branding, mas investe que é mega consistente. Sim. Eles investem em branding usando a performance de um jeito muito consistente, sem gastar 1 centavo de branding, né? Separado. Ao contrário do Airbnb, que faz performance, né, que não faz performance, que usa branding para fazer. Então depende da estratégia da empresa. E aí, daqui a 5 anos, você vai falar assim: nossa, a marca é muito importante, assim, que você fez de forma consistente, agora você vê. Exato. E essa é a grande chave, assim. Eu acho muito legal a sua explicação, porque
Quando eu converso com um cliente, eu falo, gente, é tão simples de entender. É muito Não simples. tem um mistério. É você organizar uma casa em que você tem essas respostas para quem sou eu, como eu falo, como eu me expresso visualmente, quais são as cores que eu gosto e tadadadá. E você, na hora de criar a comunicação, você fazer sempre dentro daquele cercadinho. Só isso, não tem nenhum mistério. Não tem nenhum mistério. Assim, e o ponto é… Você criar esse cercadinho te cria um parâmetro para que você tome as decisões dentro daquele cercadinho sempre. Você ainda vai ficar mais eficiente. Exato, você vai ficar mais eficiente. Você não gasta energia fazendo nada que não importa. Isso. Então, eu sou a marca de energia, vou patrocinar um evento de yoga. Será? Não, então ponto, sabe? Não é esse o evento, vou pro próximo. Então, você também otimiza tudo isso. E dá para você mensurar tudo isso também. Seja através de Purple Metrics, seja através de estudos de pesquisa. Você consegue ter minimamente uma métrica. A questão é que, de novo, a gente volta para a discussão inicial, que é… Eu fiz uma peça laranja e pronto, eu não fiz mais. Acabou, as pessoas não vão associar. Mas quantas peças são necessárias para fazer a associação? Hoje a gente não tem uma resposta, que a partir da terceira peça as pessoas sabem que eu sou eu. Mas em algum momento em que ela tá tendo um impacto ali de 8 vezes comigo, no podcast, no Twitter, em qualquer lugar, e ela tá sempre vendo ali, eu já fiz uma associação que vai sendo construída ao longo do tempo. E outra coisa, é móvel, né? É móvel. Então você vai esquecendo da marca. Por isso que a frequência é importante. Se você passar 3 anos na Europa, talvez as pessoas vejam de laranja e não associem mais, sabe? Sim. Então, você tem que ficar refrescando essas sinapses, tecnicamente, essas sinapses de memória. Quanto mais frescas, mais disponibilidade mental. Mais a pessoa repara em você e reage bem a você. O mais louco, assim, pra gente encerrar aqui, Guta, que eu sempre fico assim, me perguntando todos os dias. Vou dormir e fico, meu Deus, como assim? É que a gente sabe que o mercado é muito competitivo e se destacar é muito difícil. Sim. Mas parece que para o gestor dessa marca, ele não entende esse detalhe. Em algum momento ele entende. Não, ele entende, só que ele não consegue se comprometer com uma decisão, sabe? Porque assim, eu levei no RD Summit 2023 a discussão sobre a marca de beleza da Bruna Tavares. A Bruna Tavares é uma influenciadora grande que construiu sua reputação em cima de beleza durante 7 anos. Só que ela era uma blogueira que escrevia um blog de beleza. Depois ela virou uma criadora de conteúdo sobre beleza, até ela lançar a marca dela. Quando ela lançou a marca dela, foi um sucesso, foi muito bom e etc. E aí as pessoas falam, mas é que ela era blogueira. Não, gente, mas ela entrou no mercado que só no Brasil tem 3 mil marcas registradas na Anvisa de maquiagem e beleza. E você tem L'Oréal, você tem trocentas blogueiras fazendo a própria. Trocentas blogueiras fazendo a própria marca. E você tem grandes grupos como Natura, Avon, L'Oréal e Palmolive, que têm as suas próprias marcas com verbas trilionárias. Então, por que a Bruna deu certo? Porque ela passou os últimos 7 anos construindo um território com todo mundo pra quando ela falasse, vou lançar a minha, todo mundo falar, nossa, ela é a melhor maquiagem que tem, porque eu já acompanho ela há um tempo. E aí eu até levei nos slides, mas ela tinha 4 milhões de seguidores. Não importa. Eu levei um case que era de uma influenciadora americana que lançou uma linha de roupa e não conseguiu vender 12 camisetas. 12 é sacanagem. E ela tinha 2 milhões de seguidores. Então, assim, não é uma questão de simplesmente… ela tem seguidor, ela vende. Ou, ela criou maquiagem, tá na moda, ela vai vender. Não vai. É que as pessoas têm uma coisa também de achar que é fácil quando tá feito, né? Também, mas vocês pra fazer… Cara, quando eu comecei a fazer TikTok, era muito bizarro. Gente, mas B2B TikTok… Mas como assim? E ninguém fazia. E a gente o time do TikTok… Caraca, vocês são o primeiro case no Brasil de uma marca B2B. Taranana, beleza. E hoje assim… mas também, né, vendendo pra marketing, é fácil fazer TikTok, sabe? Meu terapeuta chama isso de engenheiro de obra pronta. Que é muito fácil. A obra tá de pé e você fala, não, muito fácil fazer. Nossa, é só colocar uma câmera. Mas isso pra lá é óbvio. Assim, pra mim não vai funcionar, mas pra você é óbvio que vai funcionar. Sim. Guta, pra gente fechar, um conselho para marcas que ainda enxergam que brand é longo prazo. Eu acho que é tentar… Pega essa mentalidade de teste do curto e usa em branding. Então, por exemplo, pega uma campanha de performance, pega, sei lá, 20% do orçamento de uma semana e coloca em criativos de branding atingindo as mesmas pessoas. Um com o objetivo de reforçar quem você é, a marca e tal, e os 80% e faz isso para metade do orçamento, ou seja, você vai pegar só 10% do teu orçamento e compara o resultado, sabe? Então, eu acho que você tentar achar algum lugar que você consiga ver, porque eu na Branding eu via o resultado de culto, daí que surgiu o Purple. Tem. E eu acho que se você se colocar numa situação em que você consiga ver o delta, você vai conseguir ver, e aí você ganha, isso ainda mais se for a pessoa de branding, argumento, né? Você ganha uma certa moral pra falar assim, vamos então fazer isso pra campanha toda? E aí o resultado vai melhorar. Então acho que você ir
pegando... Não precisa querer virar a empresa de cabeça para baixo. Achar pequenos momentos de resultado de curto que vai ter e integrando essa performance, essa ativação de venda com marca, ou momentos de marca, você botar uma ativação, ou em momentos de performance, você trazer um pouco da marca, e aí essa mistura, você vai ver delta de curto prazo, e aí você começa a falar, olha só. Parece que funciona. Eu vou adicionar aqui o conselho da Guta, quem é cidadão já ouviu falar isso. Quem divide branding e performance é só quem trabalha na empresa, tá? O consumidor, ele não sabe que esse anúncio é de brand ou esse anúncio é de performance. Ele acha que é um anúncio, como qualquer outro. A gente que tem essa mentalidade. Então, dentro de uma empresa que a gente tá dividindo os orçamentos assim, eu aqui, se você por acaso não conseguir esses 10% que a Guta falou, que aí, né, você vai ter que rever sua carreira, porque conseguir 10% você consegue. Se você ainda não conseguir, pelo menos consiga convencer o time de performance a usar as mensagens que você precisa construir na sua marca, nas peças deles também. Fiz muito isso na 99. 99 tinha um orçamento gigantesco de milhões em performance. Às vezes eu conseguia brand, às vezes não. E eu falava, bom, já que eu não consegui, vamos pegar os banners deles ali e jogar umas mensagens que são as necessárias para a marca. E aí a gente combinava os dois. Então eu falava de segurança, que era um atributo que era necessário, mas baixa o app e teste a segurança do aplicativo agora. E vambora. É isso. Não, e no RD era muito legal, porque o Purple Metrics, o nome roxo, é porque é a mistura do azul com o vermelho, né? A gente acredita que o marketing tem que misturar branding e performance, criatividade e dados, racional e emocional para funcionar. Então, essa mensagem é uma que, né, eu bato muito. E no RD, vinha a galera de branding puxando, tipo, então, eu tô, sabe, a gente ficou amigo por causa de você. E eu acho que essa é uma notícia, assim, galera de performance, a galera de branding gosta de vocês. E galera de branding, a galera de performance, enfim, um gosta do outro, me perdi na fala, mas se você vira pra pessoa de performance no ouvidinho dela e fala, cara, eu sei as mensagens que vendem mais. Sim, ela vai ficar isso é irresistível. Canto da sereia. É ela o canto vai falar, da sereia. Vem cá. Oi, eu sei convencer o cliente. Sabe? E vice-versa, assim. Então, acho que quando essas áreas se falam, o resultado dá uma potencializada boa. Bom demais, Guta. Super obrigado pela sua contribuição, generosidade em compartilhar muito do seu conhecimento aqui junto com a gente. Para te encontrar em rede social Tem Purple Metrics no TikTok. Tem Purple Metrics no Instagram também, mas tem Guta T no Instagram. Guta T. De Thomas Kim. Mas é meio vida pessoal, assim. Às vezes tem um pouco de trabalho. Eu e Galileu na balada. Um pouco de trabalho, um pouco de balada. É isso. E LinkedIn, né? E LinkedIn, Guta Thomas Kim. Então, LinkedIn e TikTok são os mais garantidos. Assim. Conteúdos fresquinhos todos os dias, quase. Né? Quase todos os dias. Ou pelo menos dia sim, dia não, você vai ter conteúdos novos lá. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 amigos entenderem que branding não é só o longo prazo, ele é também o longo prazo. Se você não mandar para 3 amigos, você perde o seu passaporte cidadão da Galileia e você vai ser bloqueado dos conteúdos, você não vai conseguir ler mais nada, você não vai conseguir escutar mais nada, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.